Boa noite, tudo bem com vocês? Antes da gente iniciar a nossa mensagem aqui, a nossa reflexão, quero dar 2 recadinhos para vocês. Relembrando que no próximo domingo, nós vamos dar uma pausa nessa série, que é A Coragem de Ser Imperfeito, porque é a programação especial para o Dia das Mães. Então, no próximo domingo, às 19 horas, aqui a programação para o Dia das Mães. E nós retornamos com a série no outro domingo. E também a respeito do Congresso de Mulheres, Congresso Mulher Plena. Você tem até o dia 15 de maio para fazer a sua inscrição, tá bom? Nós estamos compartilhando o link via WhatsApp, no boletim virtual da igreja também, mas você pode procurar a Lindaura Masson, que é a líder do Ministério da Mulher da nossa igreja, tá bom? Então, vamos curvar as nossas frontes para nós falarmos com o nosso Deus. Nosso querido Deus que está nos céus, muito obrigada, meu Pai, pela oportunidade de compartilharmos da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque, mesmo sendo tão imperfeitos, o Senhor ainda nos usa como instrumento em Tuas mãos. Que o Teu Espírito fale a cada um de nós neste momento, ao abrirmos a Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma alegria nós estarmos juntos aqui novamente, é uma alegria para mim também poder dizer ao Senhor, eis-me aqui, e fazermos uma reflexão. E eu já quero de antemão dizer para vocês que talvez eu traga um pouco mais de perguntas do que respostas na nossa reflexão de hoje. E também eu quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, pela internet, que todos possamos estar aqui em comunhão com o nosso Deus, que a paz de Jesus também esteja com você aí, que está nos acompanhando. E nada mais que o Senhor, desejo que você esteja em oração, que o Senhor, de fato, unja a minha boca e prepare o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Bom, eu quero deixar um pouco claro para vocês que eu vou falar um pouco de saúde mental, né? Aquilo que eu trabalho. Então, eu quero dizer que eu vou falar um pouco da prática da vida, né? Daquilo que eu acompanho, que eu convivo, que eu ouço. E eu vou falar sobre comportamento, é claro, comportamento humano também. Então, mas eu não posso deixar de falar de espiritualidade. Então, eu vou falar dessa relação que nós temos com Deus, a nossa espiritualidade, com a vida prática do ser humano. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, vou pedir para o Ney colocar aí, Ney, os slides, é o PDF que está aí, saúde emocional, por favor. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, uma reflexão é, você já parou para pensar qual é a diferença entre cérebro e mente? Às vezes a gente correlaciona os dois, né? A gente usa cérebro para falar mente, mente para falar cérebro. Mas qual a diferença que existe entre esses dois? Bom, para a gente explicar rapidamente para vocês, imagine que o cérebro é aquela parte do computador física, né? Ou vamos pegar nosso celular, nosso tablet, são as peças que tem no computador, no nosso celular, aquilo que a gente chama de hardware. E, então, é aquela parte física, é a parte fisiológica, o cérebro é a parte fisiológica nossa, que está responsável pela nossa respiração, pelo dormir, comanda tudo isso. E a mente é o software, é aquilo que faz tudo rodar. A gente não vê, né? A gente não pega, não toca, mas é ele que dá sentido em todas as coisas. Então, a mente tá aí, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é a nossa memória, as nossas vontades, as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, é ela que dá sentido aí, interpretando, na verdade, tudo o que acontece aqui, nessa parte do nosso corpo humano, que é a nossa cabeça, onde tem o cérebro, né? E o cérebro, ele é só, sendo físico, ele é um tecido biológico um pouco mais de 1 quilo aí, né, que fica aqui dentro da nossa cabeça. E faz parte do nosso corpo, como qualquer outra parte do nosso corpo, qualquer outro órgão,
como o nosso pulmão, os nossos rins, né? Sendo físico, assim, para vocês entenderem um pouco mais. Então, o cérebro controla a nossa fisiologia e a mente, ela controla aí aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Mas, só para trazer um pouquinho aqui para vocês, esse livro que eu gosto bastante, que é o Mente, Caráter e Personalidade, é um livro de cabeceira meu, eles são 2 volumes, e eu gosto muito de usar ele. Olha o que ele diz. O cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla o corpo todo. Para as outras partes do organismo serem sadias, tende o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem que ser puro. Como é que a gente faz para o sangue ser puro? A nossa alimentação. Então, quanto mais puro o sangue, melhor o funcionamento do nosso cérebro. Se, mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Essa é uma escritora cristã que fala sobre o cérebro, e eu vou usar bastante aqui na nossa reflexão de hoje. Mas falando de saúde emocional e saúde mental, agora, o que é saúde mental e saúde emocional? Geralmente, quando alguém vem perguntar para mim, olha, fulano não está passando bem, né? Está acontecendo isso, acho que está com depressão, ou alguma coisa assim, né? O que eu posso fazer para ajudar? Na maioria das vezes, eu falo para a pessoa assim, cuida da sua vida. No primeiro sentido, pode parecer um tanto pejorativo, um tanto grosso, né? Mas, quando a gente fala assim, eu falo para a pessoa cuidar da sua vida, eu faço a reflexão com a pessoa no sentido de que você está bem o suficiente para ajudar outras pessoas? Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver cuidando da minha saúde mental, não estou falando da gente estar 100%, né? Mas se eu não estiver cuidando da minha saúde mental, eu não tenho condições de ajudar outras pessoas. Muito pelo contrário, eu vou piorar a vida dessa pessoa. Então, você está em condições de ajudar as pessoas? Um psiquiatra cristão e brasileiro, ele diz o que é, ele conceitua para nós o que é saúde mental. Saúde mental é satisfazer as suas necessidades no contexto em que você vive, sem criar problemas ou sofrimentos para si mesmo ou para outros. Entende? Será que você vai ajudar para criar mais problemas para outra pessoa? Ou você vai, de fato, ajudar? E, para isso, eu preciso estar bem. Eu preciso pensar com clareza para ajudar outras pessoas. Eu preciso ser um pouco mais racional e não agir pelas emoções. Então, eu preciso estar minimamente estável emocionalmente para conseguir ajudar outras pessoas. Mas nós estamos falando aí do cérebro, da mente. Qual a influência que a nossa mente tem, então, em relação ao nosso corpo físico? E eu trago Provérbios 17, 22 para vocês. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido faz o quê? Isso aqui não é só uma frasezinha, não, perdida na Bíblia. Isso aqui é muito sério. É ou não é? Uma pessoa que está realmente adoecida, com uma depressão, né, passando por um sofrimento psíquico intenso ou um transtorno mental, ela fica ou não fica com o espírito abatido? Fica. Né? Isso é visivelmente, a gente consegue perceber isso nas pessoas. E aí, do que depende a nossa saúde, a saúde do nosso corpo? Então, a saúde do corpo depende em grande parte da saúde da alma. E quando a gente está falando da saúde da alma, a gente está falando da saúde da mente, que às vezes a gente usa também para falar, o meu coração diz, não é assim? A gente mistura também, né? Fala aí de mente, de cérebro, a gente usa o coração também. O meu coração está falando, né? Eu estou sentindo no meu coração. Mas a gente está querendo dizer que os nossos pensamentos estão, né, falando isso ou aquilo. Mais uma frase desse livro, Mente, Caráter e Personalidade. Enfermidades mentais, agora ela vai nos dizer
de onde vem, né? De onde surgem as doenças mentais. Enfermidades mentais prevalecem por toda a parte. É ou não é? A gente vive ou não vive isso? 9/10. O que é 9/10, gente? 9 de 10 doenças das quais os homens sofrem, tem aí a sua base. Tem base onde? Na mente. Quais as principais doenças aí da nossa vida moderna, você pode pensar, né? Você conhece alguém que tem algum mau humor pela manhã? Alguma sonolência durante o dia porque tem insônia frequente? Alguém que é irritado o tempo todo, que é impulsivo, que é ansioso? Conhece alguém por aí? Vejo sorrisos. Isso é bom ou é ruim? Deixa eu contar para vocês. Depois vocês podem pesquisar, colocar na internet. A Organização Mundial de Saúde fez uma revisão de saúde mental em 2023 e os que foram registrados, né, eles constataram que em 2019, 1 bilhão de pessoas viviam com um transtorno mental. Dessas pessoas, 300 milhões de pessoas eram com diagnóstico de depressão. A Sociedade Médica Brasileira, em 2024, tem uma matéria lá que fala que, em 2023, o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, concedeu 288.865 benefícios por incapacidade em decorrência de transtornos mentais. Você conhece alguém que tem um cansaço aí constante, fadiga, dor muscular, né, porque o cortisol está muito alto, troca o dia pela noite, dor de cabeça que não passa, problemas gastrointestinais que a gente não encontra, né, não encontra a causa patológica ali. Ou você conhece alguém que vive gripado, alérgico? Você conhece alguém assim? Tem infecções direto, sem causa aparente, que a gente chama de somatização, né, ou psicossomatização. Você conhece alguém que trata de depressão, de ansiedade? São os problemas que a gente enfrenta ultimamente. E esses são números muito expressivos daquilo que nós enfrentamos, dos problemas que têm afetado a cada um de nós. E com cada um de nós que estamos aqui, você que nos acompanha aí pela internet, isso também não é diferente. Nós passamos por isso. O meu remedinho todo dia depois do café da manhã está em dia. Eu prefiro estar bem medicada para eu conseguir me relacionar melhor. Porque o mesmo distúrbio que a gente pode ter em qualquer parte, em qualquer outro órgão do nosso corpo, nos rins, a glicose, a glicemia, alguma coisa assim, a gente também pode ter uma disfunção cerebral, de uma serotonina. E aí eu preciso, às vezes, usar o medicamento para que isso seja estabilizado, para que eu consiga me relacionar melhor com as pessoas. Nós somos afetados por tudo isso. E não é porque nós somos cristãos que nós não estamos sujeitos a não adoecermos. As nossas rotinas, a gente precisa reconhecer isso, são intensas. Mas, e aí? De onde que vem tudo isso? Às vezes a gente questiona a Deus, né? Senhor, por que o Senhor me permite, né? A gente fala, coloca a culpa em Deus ainda, né? O Senhor permite que isso aconteça comigo? De onde que vêm as doenças? Onde é que elas se originam? Essa escritora cristã, ela continua dizendo para a gente, Satanás é o originador da doença. O Senhor não nos criou para isso. A religião de Cristo, longe de ser causa de insanidade, é um de seus mais eficazes remédios, pois é um poderoso calmante dos nervos.
Vamos aprender um pouquinho sobre isso com alguns personagens bíblicos, 2 só que eu quero trazer para vocês. Você pode abrir a sua Bíblia rapidamente em Salmos, capítulo 32, versos 3 e 4. Nós vamos ler uma confissão, né? E um pedido de perdão de Davi a Deus. Salmos, capítulo 32, versos 3 e 4. A minha versão é a Nova Versão Internacional, mas se a mídia quiser colocar aí também em outra versão. Na minha versão diz assim, verso 3. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Verso 4. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor de verão. Em outra versão vai dizer, Senhor, a tua mão pesaste sobre mim. Né? Minha força foi se esgotando com o tempo e foi secando. Para quem não se lembra, eu vou fazer um contexto rapidinho dessa história. Essa história de Davi, a qual ele está pedindo perdão e confessando seu pecado a Deus, está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, nos capítulos 11 e 12. Davi tinha assediado uma mulher, Batseba, né? Ele se relacionou com ela, quis manter oculto isso, quis esconder embaixo do tapete, mas aí veio a notícia da gravidez, essa mulher ficou grávida. E aí ele teve uma ideia brilhante, né? De chamar o esposo dela, que estava na guerra, e falou, vai dormir com essa mulher. Mas o que aconteceu? Urias, o esposo da mulher, não dormiu com ela, porque ele estava em guerra, né, em batalha, então ele falou, não vou trair o meu senhor, então não vou dormir com a minha esposa. Então a estratégia de Davi acabou ficando frustrada ali, naquele momento. Então, o que ele faz? Tem outra ideia maravilhosa, né? Ironicamente, eu estou dizendo isso, mas ele mandou matar Urias, colocar ele de frente lá, na guerra, colocou ele lá na batalha, em linha de frente, para que ele fosse morto. Agora nós temos um adultério mais um homicídio de um homem inocente. Crime consumado. Depois, Davi pediu perdão, se arrependeu amargamente. E quando a gente se arrepende amargamente, diante de uma culpa tão pesada como essa, diante de um crime tão pesado como esse, como é que você acha que Davi estava? Ele tinha desejo de morte, ele estava desequilibrado mentalmente, emocionalmente, ele tinha um acúmulo de problemas, porque ele não deixava de ser rei e tinha que lidar com isso todos os dias quando ele ia dormir. Ele tinha suas responsabilidades, mas Davi já não tinha mais ânimo para nada. Davi já não sabia mais o que fazer, estava com seu humor alterado, estava depressivo, sobrecarregado pela angústia que os seus próprios pecados, com a sua mente, que o deixava ali com a sua mente esgotada. E aí, ele sentia os seus ossos envelhecidos, que foi aquele verso de Salmos 32 que a gente leu, e ele acabava maldizendo a sua vida até o dia do seu nascimento. E aí eu sei que você pode estar se perguntando, mas será que eu adoeço também pelos meus pecados? Bom, talvez a gente não chama isso de pecado, né? Mas às vezes a gente chama isso de nossas escolhas, nossas decisões. Sim, a gente adoece por isso, né? Ah, mas eu estou de boa, eu nem peco. Amigos, não há nenhum louvor em nós. Todas as boas qualidades que nós possuímos, que nós fazemos, são dons de Deus. Nossas boas realizações nesta vida, elas são dádivas do Senhor. Elas são vindas mediante a graça de Cristo. A gente cai realmente porque a gente deixa de ser dependente de Deus. E nós passamos a confiar na nossa própria força. A gente precisa entender que nessa vida a gente está lutando com adversários muito mais fortes que nós. É impossível a gente sustentar um conflito por nós mesmos, com as nossas próprias forças. Quero falar de outra história para vocês, a história do profeta Elias, que está registrada em 1 Reis, capítulo 19, os versos de 4 a 8 você vai ler. Você vai ler ali. Mas eu também vou fazer um resuminho. Elias, ele tinha pedido para cair chuva, Deus atendeu. Ele tinha pedido para cair fogo do céu, Deus
atendeu, então ele era um servo bom e fiel, ele tinha uma missão ali com o povo de Israel. E aí o rei Acabe falou para sua esposa, falou, olha, Elias mandou matar os profetas de Baal. O que Jezabel fez? Falou, eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os profetas de Baal, ou seja, eu vou matar você. E Elias fugiu. Elias se escondeu. Elias estava com medo. Elias fugiu e se escondeu numa caverna. Nós também temos muitos medos e desafios na nossa frente, isso é natural. E às vezes o Senhor nos ensina por esses meios também. Nós fugimos e nos escondemos nas nossas cavernas. Em qual caverna você tem se escondido? Nós temos as nossas cavernas, às vezes, da indiferença com as outras pessoas, às vezes a caverna da preguiça, às vezes a nossa caverna do trabalho, a gente pega o trabalho como uma caverninha e a gente se esconde ali de outras coisas, né, que a gente não quer enfrentar, os problemas que a gente não quer enfrentar. Às vezes a gente se esconde na caverna do orgulho, né, a gente fica resistente a algumas coisas. Às vezes a gente esconde na caverna da falta de amor. Mas ainda assim como o Senhor fez com Elias, ainda que a gente se omita nas nossas cavernas, o Senhor não nos abandona. O Senhor não te abandona. Ele vai fazer com você o mesmo que ele fez com Elias, que você vai ler lá no capítulo 9, quando o Senhor chega até Elias, e ele só faz uma perguntinha para Elias, né? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Qual é a caverna que você está escondido hoje? Ou que você está escondida? O Senhor está dizendo para você, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aí? Eu estou com você. Não tenha medo. Mas eu tenho percebido que esses não são desafios somente dessas pessoas lá. São os desafios que a gente enfrenta hoje também. Nós passamos por tudo isso. E esses sofrimentos lá, de Davi e Elias, que eu trouxe apenas um exemplo, não são tão modernos assim, né? A gente sabe, está vendo que isso já acontecia há muito tempo. Elias estava cansado. Sim. Nós também, muitas vezes, vivemos cansados. Mas parece que a gente vive num tempo que a gente está cansado para tudo. Não é verdade? A gente está cansado para tudo e o tempo todo. Nós estamos esgotados mentalmente. Nós não temos coragem de ser imperfeito. Nós trabalhamos no modo full time, o tempo todo. A ciência dá um nome para isso, né? Síndrome de burnout, ou outros nomes que já estão surgindo por aí, que é o esgotamento mental. Mas, muitas vezes, nós também fazemos as nossas escolhas. Nós assumimos conflitos e responsabilidades que não são nossas, é do outro. Isso não significa que nós não devemos ajudar pessoas, mas muitas vezes nós estamos tomando para si aquilo que é do outro. Amigos, não tem graça nenhuma a gente dizer que, nossa, eu queria que o dia tivesse 36 horas para eu dar conta das coisas. O esgotamento emocional e mental que a gente sofre hoje, ele existe porque há um desequilíbrio muito grande em aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe. E será que é isso mesmo que Deus pediu para nós? Eu fico me questionando isso. Será que Deus pediu mesmo para que a gente dê de tudo, a fim de nós causarmos um desequilíbrio na nossa mente entre aquilo que fazemos, entre aquilo que damos, entre aquilo que recebemos? Por que é que nós adoecemos mentalmente? E o que é que eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental? É necessário a gente reconhecer que o equilíbrio da vida passa pelo domínio do tempo. Salomão afirmou em Eclesiastes 3.1, verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto
tempo você está dedicando à sua vida espiritual? Oração, estudo da Bíblia, reflexão. Vamos fragmentar aqui um pouquinho as horas do nosso dia. Quanto tempo você está dedicando para a leitura da palavra de Deus? Ou você acha que outras coisas são mais urgentes? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembra quando Jesus se retirava para ir no monte orar? Vocês acham que não tinha um monte de gente esperando ele para ser curado? Mas ele precisava, ele se limitava para ele buscar poder dos altos céus e ele voltar para atender essas pessoas. Ele sabia que as pessoas que estavam ali podiam esperá-lo. Quanto tempo você está investindo no seu relacionamento familiar? A gente não quer mais almoços em família, a gente não quer mais família, a gente não quer mais parentes, não é assim? A gente não quer mais pessoas, porque a gente está sempre cansado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja os que convivem com você, proteja-os das redes sociais, dos discursos, debates sem fundamentos que existem por aí. Cuidem-se contra as fofocas. Protejam-se, gente. Isso está nas nossas mãos. A gente tem possibilidade disso. A gente tem possibilidade de limitar isso na nossa vida. A gente precisa se proteger de pessoas que são manipuladoras na nossa vida, são pessoas tóxicas, são pessoas controladoras. Isso tem por todo lado e a gente precisa se proteger. O que tem de gente sem desconfiômetro, querendo usar e abusar da gente? A gente precisa se proteger, se limitar disso. Quanto tempo você se dedica para amizades que vão edificar de fato a sua vida? Ouvir, ajudar, acolher. Quanto tempo você gasta com cuidar da sua saúde? Cuidar da sua casa, da sua alimentação, tirar um tempo para fazer uma coisinha mais gostosa, mais saudável. A gente tem a mania de perceber e falar bastante da vida dos outros, né? Mas a gente não está conseguindo mais nem olhar o pôr do sol. Mas a gente está cuidando da vida do outro. A gente não consegue nem olhar para o céu. Está aí de graça para a gente. A gente sabe bastante de trabalho, de livros, de ciência. Mas a gente não está conseguindo olhar para nós mesmos, saber da gente mesmo, o que está acontecendo comigo, por que eu estou assim, por que eu estou agindo assim, por que eu estou irritado, por que eu estou irritada. Quanto tempo você está separando para os seus momentos de lazer e descanso? Ou será que você vai esperar chegar à exaustão mental? Se nós quisermos fazer tudo o tempo todo, a gente nunca vai conseguir fazer nada. E a gente tem limites. Você sabe quais são os seus limites? É importante você pensar sobre isso. Você já se perguntou se é necessário mesmo a gente estar disponível para as pessoas o tempo todo? Imagina 300 pessoas falando com você no WhatsApp. Por que é que você tem que responder às 300 pessoas ao mesmo tempo? É mesmo necessário? Isso é prioridade na sua vida? Imagina se tivesse 300 pessoas presencialmente falando com você. As pessoas têm que esperar. As pessoas podem esperar. Porque quem dá o tom da sua vida é você. Será que é necessário mesmo a gente ter sonhos e ambições tão exageradas que às vezes nós temos? Ou será que às vezes é tão necessário mesmo a gente ter o controle sobre tudo como às vezes a gente quer ter? Por que não delegar algumas responsabilidades dentro de casa, no trabalho? Por que será essa necessidade? Uma vez eu li uma meditação em 2016, quando eu estava passando por um período de esgotamento mental. Por isso eu posso falar com propriedade para vocês. E a meditação, eu estava em Brasília num congresso. E a meditação dizia, mais ou menos, eu não lembro o título, mas ela dizia que o fato de eu querer controlar tudo, de eu querer saber muito, de eu querer, agir, trabalhar muito, trabalhar full time, isso era, quando a gente age dessa forma, nós queremos ocupar o lugar de Deus. Nós queremos ocupar o lugar que é de Deus.
Ele é quem sabe de todas as coisas, Ele que controla todas as coisas. E eu descansei meu coração. E fui me tratar, fui me cuidar. Que não adianta só a gente saber, a gente tem que buscar ajuda profissional também. Porque o problema está aí. O problema não é saber que alguma coisa está errada, que a gente tem sintomas. O problema é eu não me cuidar, né? O problema é eu não me tratar. Por que essa necessidade de se expor tanto que a gente tem, usando as redes sociais para isso? Por que se esconder tanto, muitas vezes, como fez Elias? É preciso ter coragem para ser imperfeito. Assumir que nós temos emoções. Assumir que nós nos chateamos, que nós nos frustramos, que ficamos tristes, precisamos de colo. E que ninguém é super-homem ou super-mulher ou mulher maravilha para ter que dar conta de tudo. Os problemas, eles são inevitáveis, eles vêm, você querendo ou não. Mas a gente precisa se concentrar em sair do sofrimento. E aí, qual é o nosso dever enquanto cristão? O que é que a gente pode aprender com tudo isso? O que é que eu posso fazer daqui em diante? Que postura que nós podemos adotar? Ellen White, a escritora cristã, ela diz, olha como isso é sério. É o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não há desculpa para morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Como é possível a gente prestar um serviço de qualidade se a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo está falando outra coisa? Os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo devem reconhecer que essas são faltas para serem corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Contínuo e método, alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. O que esse parágrafo está querendo dizer para nós? Queridos, você tem um cérebro, você tem uma mente. O Senhor nos deu faculdades mentais para sermos pessoas melhores todos os dias. Nós precisamos exercitá-la. Nós precisamos alimentar a nossa mente, o nosso cérebro de forma correta, saudável, para que a gente consiga prestar um trabalho de qualidade a Deus ou onde quer que nós estejamos. É assim que a gente vai conseguir ter uma mente saudável, assim que a gente vai conseguir colocar, buscando em oração a Deus, buscar a palavra do Senhor, e Ele vai nos dar sabedoria. Não tem melhor coisa do que você buscar em oração uma resposta do Senhor. E em sabedoria, Ele dá uma porção da sabedoria dele para você, e você conseguir sair de um problema que você está enfrentando. O nosso tempo é tão ocupado de outras coisas que a gente não tem tempo para a gente olhar para a gente mesmo, né? E para os nossos. Isso não é egoísmo. Eu sei que nós, mulheres, principalmente as mães, às vezes a gente se culpa, né? Por olhar, deixar de olhar para os nossos e olhar um pouquinho para a gente. Mas isso é necessário. Egoísmo é você colocar os seus desejos acima dos outros, querer fazer valer isso a qualquer custo. Isso é egoísmo. Mas você precisa cuidar de você também, mulher. Principalmente nós que somos multitarefas. Como é que está a sua mente hoje aqui? Você está conseguindo prestar atenção no sermão, naquilo que nós estamos refletindo aqui? Ou você já está pensando amanhã, segunda-feira? Você está aí já vagando no que vai acontecer amanhã. Se você se dispôs a estar aqui, esteja aqui. Depois daqui, você vai sair com a sua família, o que você vai fazer?
Se você for sair com a sua família, esteja disposto a estar lá e aproveitar esse momento com a sua família. Se você cuidar da sua mente, da sua saúde emocional, você sabe onde é que você pode chegar? Antes eu trago essa frase para vocês. Se a sua mente não está sob a direta influência do Espírito de Deus, Satanás pode moldá-lo a seu bel prazer. Pela manhã, tenha a rotina, na sua oração, peça ao Senhor, Senhor, eu coloco a minha mente à sua disposição, a influência do Espírito Santo neste dia. Porque se você não fizer isso, Satanás vai te usar para moldar do jeito que ele quiser. Mas se você colocar a sua mente sob a atuação do Espírito Santo logo pela manhã, todos os dias, pelas providências da graça divina, nós podemos atingir quase a excelência dos anjos. Amém? Queridos, se porventura aqui, ou você que está nos acompanhando, se você estiver passando por algum sofrimento, peça ajuda, busque ajuda profissional, busque ao Senhor, mas busque ajuda profissional também. Se há alguma vergonha que a gente precisa sentir, não é pelos sintomas, não é por aquilo que a gente está sofrendo, mas é pelo descuido com a nossa saúde emocional, a nossa saúde pessoal. Ao reconhecer onde estava errando, Davi assumiu o seu pecado. Ele é nosso, o pecado é nosso, algumas escolhas erradas que a gente faz é nosso, não é de mais ninguém. A gente precisa assumir isso algumas vezes. O meu desejo para você e para mim, para essa semana aí que está se iniciando, é que você perceba que é a sua mente, o seu cérebro, que comanda todo o restante do seu organismo. É a nossa mente que adora a Deus e que, se a gente não colocar ela nas mãos do Senhor todos os dias, Satanás vai poder usá-la. É a nossa mente, é o nosso cérebro, é esse instrumento aqui que o Senhor usa para falar conosco. E se a nossa mente não estiver nas mãos do Senhor, como é que vai ser? Não tem comunicação com Deus. A nossa mente, vocês sabem, ela se adapta com aquilo, a gente chama isso de plasticidade cerebral. A nossa mente se adapta, ela molda, ela é moldada por aquilo que a gente alimenta, que é aquilo que a gente mais se demora alimentando a nossa mente. Então, vamos abrir a palavra do Senhor, vamos nos demorar na palavra do Senhor. Olha quanta coisa eu trouxe para vocês, com base bíblica, só com base bíblica. A Bíblia é rica dessas orientações. Nós temos que abrir a palavra do Senhor todos os dias, como se nós estivéssemos na presença do Senhor, com reverência, com santidade. Só assim é que a gente vai poder renovar a nossa mente diariamente. Só assim que a gente pode se tornar uma nova criatura. Só assim que o Senhor pode nos curar. Nós não vamos ter maiores poderes na terra se a gente fizer isso. Mas o Senhor promete que Ele vai tirar da nossa mente, Ele vai tirar dos nossos olhos tudo aquilo que obscurece o nosso entendimento. Vamos cuidar da nossa saúde emocional. Vamos buscar ao Senhor em oração todos os dias. Essa é uma escolha que nós fazemos, que você pode fazer durante essa semana. Amém? Que Deus abençoe você, e você também que está nos acompanhando.